Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Vamos para mais um texto da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: E eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Jesus agora, em mais um dos seus grandes ensinamentos, que tudo que Jesus ensina tem um grande significado. Jesus agora está nos ensinando que até para nós chegarmos para falar alguma coisa, temos que saber o que estamos falando. Quando ele fala o que de bom eu tenho que fazer, ele está colocando a salvação por condição. E a salvação não é por condição, não é porque você é bom ou é mau. A salvação é pela graça. É o favor que Deus liberou para todos. Porém, é pela graça, mas não é de qualquer maneira. Vamos, separar essa situação. E agora, quando Jesus, ele simplesmente está ali naquela condição de ouvir aquele jovem, Jesus vai mostrar para ele o seguinte: que quando você quer a salvação, você tem que estar preparado para ouvir o que realmente a salvação vai exigir para você ser salvo. Murilo, eu não estou entendendo. Se eu quero ser salvo, eu tenho que estar preparado para ouvir quais são as exigências, para que eu seja salvo. Então, quando ele fala assim, o que de bom eu tenho que fazer, ele está se colocando numa condição que ele já ajudava. Quando você pergunta assim para alguém, o que de bom eu tenho que fazer, é porque você sabe o que você está falando, porque você tem práticas boas. Você vê que esse jovem vivia numa sociedade em qual ele se considerava já um justo. E quando ele pergunta o que de bom, ele está querendo dizer, eu já tenho uma conduta. Aleluia. E o que mais eu devo fazer? Você vê que quando Jesus vai responder a ele, Jesus já corta dizendo, olha, não tem um que é bom senão Deus. Porque Jesus joga logo para o Pai? Porque se fosse falar de bondade, era o Pai que dava exemplo de bondade. Porque criou tudo, não exigiu tributo de ninguém, não cobrou imposto, não fez um sistema, ele criou tudo e ponto. E agora quando Jesus, ele fala isso, ele começa a dizer que ele, o jovem, que ele desde a mocidade dele, ou seja, o jovem aqui na Bíblia é porque ele já tinha a maioridade da sociedade, ele já tinha numa base de uns 30 anos. E quando ele fala desde a mocidade, ele está querendo dizer desde a adolescência, da juventude aqui, ou seja, dos 30 para baixo, ele está querendo dizer, eu já sei os mandamentos, eu guardo os mandamentos, por quê? Porque para todo jovem era ensinado da mesma maneira, ele era levado ao templo, ele ouvia a lei de Deus, o pai ensinava, então ele estava querendo dizer o que mais eu tenho que fazer, porque na mente dele já estava tudo certo. Só que Jesus, gente, não é qualquer um que eu acho na esquina. E Deus me trouxe aqui para falar sobre o abrir mão de tudo. Tem coisas que você faz na terra que são boas, mas não boas para te garantir a salvação, porque a salvação, além de ser pela graça, ela vai requerer duas coisas: obediência e santidade. Quando ele está dizendo que ele já sabia, guardava os mandamentos, ele está querendo dizer, eu já obedeço. Se ele obedece, agora Jesus vai pôr a prova, Jesus vai dizer, olha, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Mas, irmão Murilo, a lei não dizia isso. A lei dizia que tinha que ajudar os pobres. Mas lembra que eu disse sobre abrir mão de tudo? Quando se fala de salvação, Jesus explica a ele. Pega tudo que tu tem, dá aos pobres. E tu terás um tesouro no céu. Ou seja, depois que você agir, tu terás um tesouro no céu. Aí tu vem e me segue. Jesus estava querendo dizer, o que tu cumpre são mandamentos que você ouviu, mas que não te levarão à vida eterna.
E o que Deus me trouxe aqui para dizer é: você dá alimento na rua, você ajudar alguém com uma cesta básica, você vestir aquele que está sem roupa ou aquele que não tem condições, você pagar a conta de alguém que não tem condição, qualquer obra boa que você fizer vem da parte de Deus, beleza? Mas não garante a salvação. A salvação é pela obediência à palavra de Deus e à santidade. Ela é pela graça, mas ela não é de qualquer maneira. Você pode dar tudo o que você tem, você pode ajudar todo mundo até seu último dia. Se você não obedece à palavra e você não vive uma vida de santidade, você vê agora que esse jovem se entristece. Porque Jesus vai tocar num ponto que ele estava agarrado. E o primeiro mandamento diz que eu não poderia amar nada acima do nosso Deus. Então, se ele se entristece por causa da riqueza, é porque ele não estava cumprindo todos os mandamentos. Fica com essa palavra em nome de Jesus.